O entrevistado no Na Real, na TV de hoje, é o economista Roberto Troster, consultor e articulista dos jornais O Estado de São Paulo e Valor Econômico. Participa da entrevista o parceiro de Na Real, Francisco Petros. Obrigado, Troster. Obrigado, Petros. Petros, você faz a primeira pergunta. Ô, Roberto, você que é um analista que analisa a economia brasileira de forma aguda, você acha que nós caminhamos inexoravelmente para a recessão? Ou você acha que a economia brasileira tem alguma possibilidade de ter um desempenho razoável esse ano? Já vou começar criticando, Francisco. É uma pergunta míope, quer dizer, a gente tem que olhar, em vez de preocupar se quanto que a gente vai crescer esse ano, a economia brasileira pode crescer a taxas de 4%, 5% ao ano. Para você fazer isso, você precisa dar uma freada no curto prazo. Tem uma analogia que eu gosto muito de contar, é que alguns cachorros de raça você tem que cortar o rabo. Aí para não fazer para não fazer o cachorro sofrer muito, cortava um pedacinho do rabo cada dia. O que você tem que fazer agora é o seguinte, você tem uma dinâmica de dívida pública crescendo, níveis mais altos, taxas de juros mais altos, menos crescimento, mais arrecadação de impostos. Se você faz isso devagar, você prolonga o sofrimento muito tempo. Você tem que agora, faz um ajuste rápido, mostra como você consegue fazer a dívida estancar e começar a declinar, e aí você começa a crescer novamente. Se a gente olha as projeções do Focus, já estão mostrando, você está tendo uma deterioração maior para esse ano, mas para o ano que vem não. Tem alguns indicadores na margem mostrando que pode dar certo na mediana. Então, eu acho que a gente tem que... recessão esse ano é fato. Quer dizer, a pergunta é, nós vamos começar a crescer no terceiro trimestre ou vamos começar a crescer em 2018? Essa é a grande pergunta. E nesse sentido, Roberto, você então acha que o Levy está no caminho certo? Mas tem que dar confiança, quer dizer, pensa o seguinte, o sacrifício que você faz agora é para crescer, não é um sacrifício sadomasoquista, sabe? Não é exercício de tortura do país. Sabe, todo mundo dá uma puxada no freio agora, uma freada de arrumação para o país voltar a crescer. Ninguém quer que o país fique andando de lado. Essa política de aumentar a dívida usada, quer dizer, o país está andando para trás. Eu fiquei surpreso, quer dizer, na América Latina, nos últimos 4 anos, o Brasil cresceu menos do que a Argentina e menos do que Venezuela. Quer dizer, você tem que mudar isso daí. E o único jeito de mudar é fazer isso, fazer rápido, mas, nós estamos fazendo isso para crescer. Quer dizer, só estão olhando no ajuste e não estão olhando, o que nós temos que fazer para crescer? Que tipo de reformas nós temos que fazer? Começar a olhar qual que é a velocidade de cruzeiro da economia brasileira. Essa que é a pergunta que todo mundo deveria fazer. Podemos crescer a 4%? Por que o Chile pode? Por que o Peru pode? Por que o Brasil não está fazendo isso? O que a China tem que o Brasil não tem? Você acha que essa reversão pode ser rápida ao ponto da gente crescer em 2017? Eu acho que pode ser rápido ao ponto da gente crescer em 2015. Se a gente pega, por exemplo, os dados em 99, foi um quadro muito parecido, que você teve uma mega desvalorização, taxa de juros, um aperto fiscal, as 3 coisas juntas. Se a gente vê o PIB trimestral, no último trimestre a economia começou a crescer. A grande diferença de 99 para 2015 é que todo mundo junto, quer dizer, lei de responsabilidade fiscal, metas de inflação, nós vamos fazer um negócio, falava-se muito no tripé na época, vamos implantar o tripé, todo mundo acredita, o Brasil tem potencial, o Brasil consegue crescer muito, mas tem que fazer bem feito. Um dia faz um pouquinho, faz o aperto, mas não pode, não funciona, tem que ser rápido, é que nem banho em chuveiro frio, não adianta ir pondo o cotovelo, o braço. Entra de uma vez, toma frio, daqui a pouco você já não sente mais essa friago. Aí, Troster, então nós vamos sair do terreno da economia para o universo da política. Sim. Eu pergunto o seguinte, qual o grau de tolerância do universo da política para um ajuste que inicialmente você mesmo diz que vai ser duro no princípio? Qual o grau de tolerância? Eu começo com os partidos da aliança e chego aos
outros ministros e até o Palácio do Planalto do próprio governo. Quer dizer, como eles vão suportar eu isso? acho, vai ser duro, mas pode ser duro pouco tempo ou muito tempo. Só complementando a justiça, você tem que frear um carro numa descida, você pisa forte o suficiente para não quebrar a cara contra o vidro, você consegue parar o carro. Se fica só com o pé no freio, você vai esquentar o freio, né? Fazer o que foi feito em 99. Eu acho que um bom presidente não é alguém que manda, é alguém que convence as pessoas, que tem poder de persuasão. Eu acho que isso está faltando no governo. Sabe, sair o presidente, os ministros, todos a falarem, olha, senhores, nós podemos crescer. Eu estou convicto, o Brasil pode crescer muito. Para tanto, o que você precisa fazer? Você precisa fazer esse ajuste. Mas assim, simultaneamente, o PMDB fala que apoia o ajuste, mas agora dão passagem de graça para as mulheres. Quer dizer, simbolicamente, quer dizer, o país vai ter que apertar o cinto, mas nós, aqui em Brasília, não. Aumentamos o salário de ministro, de presidente. Assim. Mas, Roberto, você está muito no campo das possibilidades. Concretamente, você diria o quê? Que o PIB desse ano vai ser quanto e o PIB do ano que vem, quanto você acha que vai ser? Eu mudo minha opinião toda semana, estou avisando, né? Hoje eu acho que o PIB cai 1%, o dólar chega a 3%, o juro chega a 13%. Eu tenho mantido isso nas últimas 6, 7 semanas. Depende um pouco. A inflação 7%. Mas e o ano que vem? Eu acho que o ano que vem a gente tem algum número positivo de crescimento, a inflação abaixo de 6, o dólar fica nesse patamar de 3 reais e o juro deve fechar 12,5. Agora, mais uma vez, uma coisa é você fazer projeções num cenário em que você tem estabilidade dos parâmetros. Agora, e depende muito da política, depende muito, quer dizer, o Congresso não sabe como ele está num momento muito importante da história brasileira. Fazendo a coisa certa, voltando atrás, passagem só a partir do ano que vem, o aumento que a gente deu só quando o PIB for positivo, algum tipo desses anúncios, vai criar uma consciência em toda a sociedade, que todo mundo está fazendo o sacrifício pelo Brasil. Anúncios no sentido inverso, quer dizer, eu aperto o cinto para ele comer mais. Mas há resistências mais duras, por exemplo. As mudanças na legislação dos benefícios trabalhistas e previdenciários encontram forte reação, inclusive um deles da próprio lado empresarial, que é a mudança na aposentadoria, aqui na licença de saúde. Né? Esse é um ponto. Agora, essa semana, com essa mudança na desoneração da folha de pagamento e no reintegra, vem outra reação. Quer dizer, há reações fortes ao projeto. É problema de sedução, quer dizer, sedução no sentido de convencimento. Quer dizer, o governo não fez o trabalho, não fez antes. Por que fez 12 estádios em vez de 8? Por que, assim, uma série de gastos, exagerou nas concessões, exagerou, assim, nos subsídios, nas desonerações, agora tem que voltar para trás. Deu um passo maior que a perna. Tem que corrigir. Como é que você convence a sociedade de que isso é importante? Fazendo todo mundo o sacrifício. Antes da gente começar a gravar, estavam falando da Grécia e dos alemães. Os alemães estão dispostos a ajudar os gregos, mas querem que os gregos façam os mesmos sacrifícios que os alemães. Eles não percebem o esforço. Pode ser até os gregos estão sofrendo mais do que deveriam, que poderiam, porque não sinalizam, não estamos comprometidos com ajuste. Quer dizer, eles acham errado eles terem que trabalhar mais. Aqui é a mesma coisa. Eu, empregado, empresário, o que eu acho? Eu vou me sacrificar, eles continuam gastando? É sacanagem. Né? É o contrário, o sacrifício é mostrar, convencer o país. Agora, dentro da sua análise, Roberto, você não está incluindo um aspecto que tem sido levantado por alguns economistas, dizendo o seguinte: o setor mais rentável da economia brasileira é o setor financeiro. A Grécia transfere, só para citar um exemplo, 4,7% do seu PIB em juros. O Brasil transfere 5%. Por que não há um sacrifício também do setor financeiro? É muito mais. 5% da dívida pública. Isso. Números redondos do crédito, você transfere mais que 15%. 15%.
Quer dizer, por que você não muda isso? Eu estou falando só do setor de dívida pública. Não, você está certo. Quer dizer, é muito mais. Quer dizer, nós estamos financiarizando a economia. O que acontece? Você não pode ter uma rentabilidade maior do setor financeiro que não seja financeiro. Sempre acaba mal. Ou uma recessão demorada, ou uma crise. Quer dizer, ou estoura ou abafa o crescimento. Você tem que mudar, quer dizer, por que você não muda isso? Você tem, por exemplo, alguns absurdos. Você tributa o crédito. Então, hoje, você vai fazer uma operação de crédito, você paga na frente o IOF, o banco paga. Aí ele não pode deduzir tudo, fica congelado no balanço. Aí uma série de burocracias, de exigências, tudo isso, vai aumentando o custo. Mais custo, mais preço. O setor financeiro, o setor real. Você tem os mecanismos de transmissão, isso daria para falar um dia inteiro. Por que você precisa de taxas de juros mais altas no Brasil do que em outros países? Por que a gente não começa a corrigir essas coisas? Por que você, por exemplo, tem liquidez? A partir de um mês você tem moeda remunerada. Por que você não estica esse prazo um pouco mais? Então, eu faço a pergunta, por quê? Eu gostaria. Essa é uma dúvida minha de décadas. Francisco, por que a gente não muda? Por que foi o último país a acabar com a escravatura? Por que a gente tem uma lei cambial de 1932 assinada por Oswaldo Aranha? Se você vai agora operar na BMF, você faz uma posição, cadastro, pá, opera milhões. Você que é mais rico que eu, dezenas de milhões de dólares você pode comprar e vender. Se você vai mandar $300 ou euros para o teu filho na Grécia, você precisa ver a burocracia que você tem. Por que aí você tem um mercado futuro, sofisticado, sensível a variáveis financeiras, bem moderno, um dos mais modernos, e o mercado à vista, um dos mais antigos do mundo. O que acontece? Por que o dólar oscila mais aqui que em outros países? Por que a gente... Legislação trabalhista, você está falando... Uma legislação, são 960 artigos, mais as convenções coletivas de trabalho. Quer dizer, por que a gente não se moderniza? Assim, eu acho que brasileiro, apesar de todo mundo gostar da ginga, etc., falar, somos o mais conservador do mundo. Acho... Mas certamente esse conservadorismo, ele não é fruto do acaso. Ele beneficia alguém, correto? Quem você acha que são os beneficiários desse? Bom, os rentistas que vivem de renda, que vivem de juros. Se eu vivesse de juros, eu não ia querer que mudasse nada, ia reclamar. Troço criminoso que eu estou falando para esse setor. E o setor real brasileiro profundamente desorganizado. Não sei se é esse o teu diagnóstico. É desorganizado e você tem muita pressão política. Quer dizer, se você não... Se você tem um certo tamanho, tem acesso ao BNDES. Então, tanto faz que o cheque especial está 208% ao ano, se eu tenho acesso ao BNDES, a TJLP, que aumentou só para 5,5%. Quer dizer, a TJLP. A Selic vai agora para 12,75%. E aí eu posso pegar dinheiro, a TJLP mais algum spread, aplicar na Selic, né? Põe o dinheiro do governo no meu projeto, pego o meu dinheiro, aplico no mercado financeiro e ganho. Com o imposto que todos nós aqui estamos pagando. Por que ninguém reclama contra isso? Eu acho um absurdo, um absurdo. Agora, traz outra questão aí que você abordou só quando falou do câmbio. E a questão externa? Ela está sendo caminhada para ser resolvida? Hoje os jornais estão dizendo que o pessoal da exportação não está satisfeito com as atitudes do ministro Joaquim Levy. Não, aperto ninguém gosta. Ninguém gosta. É que nem síndico de prédio. Não existe síndico de prédio popular, né? Síndico de prédio eu acho que assim, é que mudou o mundo. E o Brasil ainda não percebeu isso. Então, duas coisas no setor exportador. Primeiro, que você compete globalmente. Então você compra globalmente, você vende finalmente e você entra nas cadeias produtivas globais. Aqui, como você tem muita burocracia, tudo, você ainda está com aquele discurso mercado interno, barreiras protecionistas, a gente tem que mudar esse paradigma. O segundo é que você, eu não sei a palavra, a indústria tornou muito mais serviços, quer dizer, aquele cara do filme do Charles Chaplin, tudo não existe mais.
Agora são computadores, inteligência. Então, você, por exemplo, você tem que terceirizar muito, você tem que fazer assim, e não existe, quer dizer, isso daí. Eu dou um exemplo, imagina o Petros contrata nós dois para dar uma palestra num evento. Aí fala, Troço, eu te contrato, eu vou levar o Márcio aqui, porque ele é bom também, né? Daí a gente vai lá, se eu fizer a minha nota fiscal da minha empresa, for pagar ele paga imposto 2 vezes. Quer dizer, nem terceiro, quer dizer, você favorece. Por que ninguém reclama disso também? Eu me pergunto, assim, a gente poderia modernizar, podia pensar, que tipo de legislação, que tipo de tributação favorece a produção do país. Melhor distribuição, melhor alento social, de justiça social, chama-se crescimento alto, inflação baixa. A gente está... Uma outra questão que mistura política e economia. Hoje a cadeia de petróleo, ou seja, da cadeia produtiva do petróleo, tem uma importância grande na taxa de investimento do Brasil. Sim. E nós estamos no meio de um escândalo de proporções atômicas. Sim. Você chegou a pensar um pouco qual seria o efeito desta crise sobre a taxa de investimento como um todo? Cai. Se discute um pouquinho e quanto que você vai, em função do que você estava projetando. Tem gente que já está falando que a gente vai perder tem gente, eu já vi valores que vão perder. Eu não sei o que vai fazer na Petrobras, mas assim, não é só o problema da corrupção, é o problema do congelamento de preço. Ninguém reclamou antes, agora todos nós estamos pagando a conta. Segundo, todo o modelo de financiamento da Petrobras está em xeque. Quer dizer, o que você tem que fazer agora, rapidamente, quer dizer, a corrupção é uma questão, mas se a Petrobras estivesse bombando, dando lucro, os investidores americanos não estariam processando a Petrobras. Quer dizer, o ponto é esse, a Petrobras... Agora, você acha justo que o ajuste da Petrobras seja feito em cima do consumidor de combustíveis do Brasil? Você não acha que o correto seria... Todo mundo reclamou quando o preço estava congelado e o preço internacional do petróleo, comparado ao preço, o markup de preços da Petrobras, a Petrobras estava cobrando muito menos do que o petróleo no mercado internacional. Agora nós temos exatamente o inverso. E não há nenhum comentário a respeito disso. Basicamente, a Petrobras está se financiando em cima de uma distorção de preços que varia em 30% aproximadamente, na média dos combustíveis. Você não acha que deveríamos baixar o preço dos combustíveis e que, se faltar dinheiro para a Petrobras, o capitalista, ou seja, o detentor das ações da Petrobras, que deveria pagar, ou seja, o próprio governo como controlador? Bom, primeiro a distorção, quer dizer, a cadeia de petróleo, quer dizer, todas as usinas de bioenergia, acho que você tem 60, 59 usinas de bioenergia produtoras de etanol em concordata por conta dessa política de preço. Quer dizer, o reajuste não só viabiliza a Petrobras, mas como todo um setor. Quer dizer, estava o erro antes. Por que ninguém reclamou antes quando estava abaixo demais? Petrobras está dando prejuízo. Por que os investidores... Mas muitos economistas falavam da manipulação da inflação... Não, mas por que os investidores que estão processando a Petrobras não processaram naquela ocasião? O prejuízo com o preço tabelado foi muito maior que com a corrupção. Agora, Então, eu acho... Mais uma vez, por que a gente não muda esse país? Por que a gente... Mas você seria a favor de baixar os preços dos combustíveis? Não tem como. O caixa não dá. Não dá. O caixa da Petrobras, assim, não tem situação para baixar preço. Nem situação de você tirar dinheiro de mais nenhum lugar. Trosser, agora, abstraindo-se o caso Petrobras, que você mesmo disse, não sabe o tamanho do estrago que ela pode fazer nos investimentos esse ano, 2%, que estão falando, né? Isso no PIB, né? Que ela seria responsável por 10% dos investimentos no Brasil. Abstraindo-se isso, você acha que há a possibilidade de começar este ano recuperar a taxa de investimento no Brasil, que está muito baixa? Sim, estou 100% convencido. O que Peru tem que o Brasil não tem? Está cheio de investimento. Você quer dar flores para a tua mulher? Você vai comprar flores aqui, são flores colombianas. Será que a gente não consegue produzir essas flores aqui? Ou nós agora, vamos comer frutas na feira, são frutas chilenas.
Quer dizer, os caras plantam lá, viajam 4.000 quilômetros, chega aqui. Quer dizer, a gente tem um problema de produtividade, um problema de regulação, que a gente tem que corrigir. Por que a gente não tem... assim, eu acho que esse déficit de ambição que o Brasil tem, acho que é pior que o déficit público, o déficit da Petrobras, eu acho que é isso daí. A gente consegue fazer, outros conseguiram, a gente... acabou o carnaval agora, eu acho que isso é o melhor exemplo, é uma coisa amadora, quer dizer, todo mundo ou trabalha o ano inteiro para desfilar, ou paga para desfilar, amadora. Você vê assim, a sincronia, a criatividade, tudo. Por que a gente não usa isso em Brasília? Mas qual a maior trava do investimento brasileiro? Essa, falta de criatividade. Eu fui numa palestra na Receita Federal, né? Aí minha filha ficou sabendo e falou, pai, fala para eles assumirem a educação e a saúde que resolve. A gente consegue, eu acho que é falta de vontade política de fazer o Brasil acontecer. Mas nós não conseguimos identificar no campo político nenhum setor que esteja com uma dinâmica, vamos dizer, mais evidente para que essas modificações sejam implementadas, o Troster. A grande realidade é que existe uma enorme desmobilização na sociedade brasileira. O setor industrial, por exemplo, que vem perdendo seguidamente participação no PIB. E não existe sequer uma estratégia do próprio setor em relação à industrialização. É absurdo isso. Todo mundo fala do juro alto. Vamos ver quais são as causas, vamos corrigir. É um absurdo a miopia brasileira, assim, de você só olha. Foi até que eu brinquei com você no começo, a pergunta errada não é quanto nós vamos crescer esse ano, é quanto que o Brasil pode crescer. É pensar, levantar um pouquinho mais, quer dizer, ganha um favor, um câmbio mais baixo, uma linha de financiamento do BNDES, resolvi meu problema hoje. Você acha que o câmbio A3, por exemplo, ele favorece a industrialização? Óbvio que sim, quer dizer, quanto mais alto o câmbio corrigido da inflação, todo setor exportador ganha e o importador perde. Mas assim, mais uma vez, você está baixando o salário real, os trabalhadores deviam reclamar, opa, pera um pouquinho, antes eu podia passar uma semana em Miami, agora só vou poder passar 3 dias. Antes podia ir 2 vezes por ano, agora só uma. Quer dizer, você começar a ter esse debate, por exemplo, o debate do orçamento, ser um debate público. Por que nós vamos gastar tanto em fazer um trem de alta velocidade ou, sei lá, a transposição do São Francisco, em vez de evitar enchentes no Rio de Janeiro? Quer dizer, a discussão do orçamento e a discussão do marco institucional. Isso devia ser o espaço democrático do Brasil e dos empresários, né? Na Real, chegou ao fim. Muito obrigado, Troster, Petros. Até a próxima semana. Voltamos na próxima semana. Muito obrigado.